Eu sei que parece loucura, mas naquela noite, foi o meu nome que ela sussurrou. Era uma madrugada fria, o hospital inteiro em silêncio. A ala desativada estava trancada há décadas, e mesmo assim, alguém me chamou de lá. Teresa? A voz não era alta, não era grito. Era um sussurro, preciso, íntimo. Como quem conhece a alma da gente. E o pior é que eu reconheci. Era a mesma voz da minha mãe. Minha mãe, que morreu há 11 anos. Eu paralisei. A luz piscou, o ar gelou. E quando olhei para o final do corredor, a porta do necrotério estava entreaberta. Foi ali que tudo começou. A história que vou contar agora não tem explicação, mas se você já sentiu que alguém do outro lado tentou te alcançar, você vai entender. Porque aquela noite mudou tudo o que eu acreditava sobre a vida e sobre a morte. Meu nome é Teresa Amarante, tenho 47 anos, sou enfermeira há mais de 2 décadas. Trabalho no Hospital São Marcos, no interior de São Paulo, um prédio antigo, fundado na década de 1930, cheio de corredores estreitos, paredes grossas e histórias que a gente finge esquecer. Fui criada em Jundiaí, por uma mãe que também era da saúde, parteira, das antigas, daquelas que atendiam de chinelo no barro e usavam ervas antes da injeção. Minha mãe acreditava em tudo que a ciência não explica. Dizia que alma pesa, que morte tem cheiro, e que tem gente que continua por aqui mesmo depois que o coração para. Eu cresci ouvindo essas histórias, mas confesso, nunca acreditei de verdade. Até aquela noite. Eu era cética. Mesmo com tantos anos de plantão, com pacientes contando visões antes de morrer, com enfermeiras falando de vultos no necrotério, eu sempre achava que era estresse, alucinação, luto antecipado, mas tudo mudou numa noite de plantão duplo. Era um sábado e chovia sem parar desde o fim da tarde. O hospital estava cheio, sem vaga nem para emergência. À meia-noite, fui escalada para cobrir um setor que normalmente não era meu, a ala 5, conhecida entre nós como o Corredor dos Fundos. Era onde ficava a ala antiga de isolamento, desativada há mais de 15 anos, depois de um surto de tuberculose. Lá também ficava o necrotério e uma pequena sala de descanso, com paredes mofadas e uma cafeteira que parecia ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. Eu não gostava de ficar ali. Ninguém gostava. Mas alguém precisava. E naquela noite, fui eu. Às 2h40 da madrugada, depois de correr por vários leitos, fui até a sala dos fundos tentar um café, forte, preto, do jeito que a enfermeira aprende a tomar. Tudo estava em silêncio. A única luz acesa era a da lâmpada fluorescente do corredor, que piscava de tempos em tempos. Não havia mais ninguém por ali. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Foi nesse momento que eu escutei. Uma voz, fraca mas clara, um sussurro. Teresa! Na hora achei que fosse minha imaginação. Olhei em volta, nada. A porta do necrotério estava fechada. A ala 5 estava lacrada com correntes. Ninguém usava aquela área há anos. Mas, então, eu ouvi de novo. Teresa! E eu congelei. Porque não era uma voz qualquer. Era a voz da minha mãe. Do jeitinho que ela me chamava quando eu era criança e fazia alguma coisa errada. Suave, mas com firmeza. Afetuosa, mas que gelava a espinha. Naquele instante, meu corpo inteiro ficou arrepiado. O ar ficou mais denso. A luz piscou mais uma vez. E foi então que eu reparei. A porta do necrotério, que eu juro que estava trancada, estava entreaberta. Eu queria ir embora, juro, mas alguma coisa me puxava para lá. Não foi coragem, não foi loucura, foi instinto. Quando cruzei aquela porta, o cheiro metálico do lugar me atingiu em cheio. Era como entrar num lugar suspenso no tempo. As gavetas de acero,
as paredes frias, tudo como sempre, mas no fundo da sala, uma das mesas de autópsia estava coberta com um lençol branco, e nele tinha algo, ou alguém. Fui me aproximando, devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A vontade de fugir era enorme, mas meus pés seguiam, como se outra força me movesse. E então, quando toquei no lençol, a luz apagou. Tudo ficou escuro. Silêncio. Só o som da minha respiração e algo mais. Uma presença. Invisível, mas real. E então, de novo, bem perto do meu ouvido. Teresa, não fuja. Meu coração quase parou, porque dessa vez não era só a voz da minha mãe. Era como se mais vozes se juntassem. Como se aquele lugar tivesse memória e estivesse falando comigo. Foi aí que entendi. Aquela noite não era só mais um plantão. Era um acerto de contas com o passado, com os mortos, com a história da minha própria família. E eu não estava sozinha ali. Eu travei. Ali no escuro, o ar parecia diferente, mais denso, como se fosse feito de memórias e medo. Tentei alcançar a lanterna do bolso, mas a mão tremia tanto que deixei cair no chão e o som da queda ecoou pelo necrotério como uma explosão. Senti uma lágrima quente escorrer pela minha bochecha. Não era tristeza, era algo maior, um tipo de reconhecimento silencioso. Aquela voz, aquela presença, era como se os mortos daquele lugar tivessem tentando dizer algo. E eu, pela primeira vez, estava pronta para ouvir. Me abaixei para pegar a lanterna e quando a luz voltou, o lençol na maca estava dobrado com perfeição, como se nunca tivesse sido mexido. Mas eu tinha certeza, ele estava desdobrado antes. Comecei a andar em direção à porta, querendo sair dali, mas algo chamou minha atenção. No canto da sala, uma prancheta antiga, de madeira, com uma folha amarelada pelo tempo. Peguei, e lá estava, um nome. Amarante C. Falecida em 18 de setembro de 1989. Amarante. Meu sobrenome. O nome da minha mãe era Clotilde Amarante. Naquele instante, meu corpo todo se arrepiou, porque minha mãe não morreu em 1989, morreu em 2003, vítima de um AVC fulminante. Mas ali estava aquele registro, no necrotério, com a letra dela própria, inclusive, como se ela tivesse preenchido aquilo para si mesma. Folheei mais. Atrás da prancheta, grampeado, havia um pedaço de jornal antigo. A manchete dizia: Incêndio atinge ala de isolamento do Hospital São Marcos. Data: 17 de setembro de 1989. Lembro de minha mãe mencionar o incêndio, quando ela trabalhava no hospital. Disse que ajudou a tirar os pacientes antes das chamas se alastrarem, mas ela nunca contou que uma paciente morreu, muito menos que seu nome apareceu entre os registros. Fechei a prancheta com cuidado e antes de deixá-la de volta no canto, algo caiu de dentro dela. Uma fita de cabelo, vermelha, exatamente igual às que minha mãe usava nos anos 80. Peguei aquela fita como se fosse sagrada. E quando a toquei, ouvi de novo: Escute. Virei o rosto, e ali, bem na porta do necrotério, estava ela. Ou algo que parecia com ela. Era como ver um reflexo em um espelho de vidro fosco, o rosto parcialmente coberto pela luz trêmula do corredor, mas os olhos eram dela. Clotilde, minha mãe.
Ela não falou, apenas me olhou, como se dissesse: continue. E então desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Eu saí dali atordoada. O mundo parecia mais silencioso, mas ao mesmo tempo mais vivo. Voltei à sala de descanso, tentando entender o que estava acontecendo. Fiquei ali, sentada, com a fita vermelha nas mãos, revivendo cada detalhe. Foi quando ouvi passos no corredor. Rápidos, apressados, vindo da UTI. Uma técnica de enfermagem apareceu na porta. Teresa, corre! Temos uma parada na UTI, leito 4. Joguei a fita no bolso e corri. Cheguei lá e encontrei o paciente, um senhor de 72 anos em parada cardiorrespiratória. Equipe em ação, adrenalina, massagens, choques, tudo conforme o protocolo. Nada. 30 minutos. A médica ia declarar óbito. Mas antes que ela falasse, a mão do paciente se ergueu. Sim, ergueu, como se estivesse empurrando algo. E ele disse: ela não quer que eu fique. A de vermelho. Ela me disse para voltar. Ficamos em choque. Ele recobrou a consciência em poucos minutos, com batimentos normais, respirando, vivo. E todos ali sabiam que aquilo não era medicina, era outra coisa. Mais tarde, na visita, ele me puxou pela mão e disse: você viu ela também, não viu? Aquela mulher que brilha, com a fita vermelha? Eu apenas assenti, não conseguia falar. Não tinha explicação, mas tinha certeza. Minha mãe, ou o que restou dela, está ali. E de alguma forma ela sussurra para os que estão entre mundos. Desde então, algo em mim mudou. Passei a escutar mais. Não com os ouvidos, com a pele, com o coração, com aquela parte da alma que a gente tenta calar, mas que insiste em nos alertar quando o inexplicável está por perto. Os colegas dizem que tenho intuição aguçada. Eu sei o que é. É ela, minha mãe, a mulher da fita vermelha, a sussurrante dos mortos. E essa foi apenas a primeira vez que eu ouvi. Nas semanas seguintes, novas situações aconteceram. Pacientes prestes a morrer que me olhavam e sorriam dizendo: ela está aqui. Objetos movidos de lugar, lençóis dobrados onde ninguém havia encostado. E sempre, sempre a mesma frase, vinda de alguém, de algum lugar: continue. É como se entre a vida e a morte existisse um intervalo onde as palavras não são mais ditas, mas sentidas. E é lá onde minha mãe habita agora. Depois daquela noite, eu nunca mais fui a mesma. Durante anos, a gente aprende a tratar da dor, da vida e da morte como quem cuida de números. Mas naquela sala mofada do hospital antigo, algo me ensinou que a alma tem caminhos que nenhum prontuário pode prever. O que começou com uma simples troca de plantão virou uma travessia. Ali, cercada por paredes que guardavam mais sussurros do que ecos, eu descobri que há feridas que não aparecem nos exames, e há presenças que não obedecem aos limites entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Naquele hospital abandonado, escuro, frio, algo se movia entre as macas e os corredores vazios. Não eram só lembranças, eram histórias que queriam ser contadas, vozes que, por algum motivo, me escolheram para escutar. Por que comigo? Por que justo aquela noite? Talvez porque, no fundo, eu nunca neguei o invisível. Talvez porque, mesmo sem entender, eu aceitei ouvir. E o mais assustador foi perceber que, quanto mais eu aceitava aquela realidade, mais ela se revelava. O véu entre o que é e o que foi rasgou. E eu entendi que alguns de nós enfermeiras, cuidadores, pessoas que trabalham com a linha tênue entre viver e partir, carregamos um dom silencioso, ou um peso, ou uma missão.
Tem gente que vai chamar de alucinação, outros de mediunidade. Alguns vão rir, e tudo bem. Mas eu sei o que vivi. Sei que a morte tem mais camadas do que o luto, e que há consciências que se recusam a ir embora até serem ouvidas. Talvez aquela paciente nunca tenha me pedido ajuda em vida, mas na morte ela confiou em mim para contar sua história. E se há algo que aprendi depois de tantos plantões, é que nem todo sofrimento termina com o último suspiro. Há dores que continuam vagando, procurando alguém que diga: eu ouvi você. E foi isso que eu fiz. Eu ouvi. Mesmo tremendo, mesmo duvidando de mim mesma, mesmo sem ter certeza de nada, eu escutei aquela presença, aquela voz, aquela história. E quando finalmente falei em voz alta, quando repeti o nome da filha, quando acendi a luz, eu senti uma paz que não era só minha. A paz era dela. Desde então eu sigo trabalhando, sigo cuidando de pacientes reais, mas também sigo escutando os ruídos que ninguém nota, os sinais que escapam pelos cantos. E às vezes, sozinha no vestiário, vejo aquele reflexo que não é meu, a mulher que apareceu naquela noite. Ela me olha com olhos tristes e calmos, como se dissesse: obrigada. Ou talvez, continue. E eu continuo, mesmo que nunca mais veja nada parecido, mesmo que todo mundo duvide, porque há verdades que não precisam de provas, só precisam de coragem para serem vividas. E você, já sentiu que alguém te chamou mesmo depois de ter partido? Se você já viveu algo que a ciência não explica, escreve aqui nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não se sentir sozinha. E se acredita que existem mistérios entre a vida e a morte, inscreva-se agora no canal Relatos da Enfermaria. Ative o sininho, compartilhe e volte sempre, porque aqui histórias como a sua também têm voz.